Bem-vindos, pessoal, no nosso módulo de Direito Constitucional para concursos. Portanto, a nossa matéria não é voltada para um concurso em particular, mas é uma matéria de Direito Constitucional que eu espero que sirva para uma gama bastante distinta de concursos. O tema que foi previsto para essa primeira aula hoje, aqui pelo Verbo Jurídico, é trabalhar com aquela parte mais inicial, introdutória de princípios do direito constitucional e depois focar a minha atenção, que é o grande tema da aula, em cima do artigo 5º, que é o artigo que verdadeiramente recebe a atenção hoje em qualquer concurso de qualquer nível, desde que tenha matéria no edital de direito constitucional. Em relação aos princípios, o direito constitucional brasileiro, ele sofreu uma transformação bastante significativa com a emergência desse período de democratização que nós estamos vivendo desde o início da década de 80 e fundamentalmente na segunda metade da década de 80, quando nós tivemos a emergência da Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, ela é uma ruptura, ela é um quebra, ela é um paradigma que se institui como novo dentro do cenário jurídico brasileiro. Por que ela a Constituição, se constitui como quebra de paradigma e ela abre para construir-se em paradigma? Porque a Constituição de 1988, ela representou, pessoal, uma mudança do próprio significado, do papel do direito constitucional dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A maioria de vocês, que são sempre muito jovens realizando esse universo de concurso, ou mesmo aqueles que são mais velhos à época não atentaram para esses detalhes, deve saber ou não deve saber que durante as décadas de 60, 70 e até a data em que Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos por voto indireto no Congresso Nacional para sucederem o presidente João Batista Figueiredo, a Constituição não tinha a força que tem hoje em dia. A Constituição de 1967, com o ato adicional de 69, não colocava aquela Constituição, que é uma Constituição de uma era ditatorial, com um aspecto, a força jurídica que a de 88 veio a colocar. Não se podia dizer que os princípios constitucionais da Constituição de 67 e 69 tinham força normativa para se impor ao restante do ordenamento jurídico. Não quer dizer que a Constituição não ocupasse o topo da pirâmide das leis em nosso país. Sim, a Constituição ocupava o topo das pirâmides das leis no Brasil, mesmo sendo ela de 67 com o ato adicional de 69. O problema é que ela era muito mais formal, a sua posição hierárquica era muito mais institucional do que verdadeiramente material e substancial. A Constituição não tinha força para se impor a determinadas resistências na matéria civil e na matéria penal. A Constituição de 88, por outro lado, ela é quase como que um cavalo de batalha invadindo o território inimigo sem respeitar nenhuma capacidade de resistência desse território inimigo. Porque a Constituição de 88, ela não permite que outras áreas, outros ramos do direito venham a verdadeiramente estabelecer interpretações principiológicas diferentes dela. Valores que ela carrega, que o constituinte originário efetivamente criou para ela, são valores que penetram em todos os ramos do direito, civil, tributário, previdenciário, penal, comercial, não interessa qual área, mas os princípios constitucionais, por exemplo, o da responsabilidade objetiva, o da função social, o da dignidade humana, o do devido processo legal, são princípios que vão invadir todas as searas do mundo jurídico com a mesma força, sem permitir que esses ramos do direito possam, de uma ou de outra maneira, estipular, apresentar alguma forma epistemológica de resistência. Então, não tem. As consequências vocês têm observado. Nós precisamos construir um novo Código Civil para que um novo Código Civil melhor fosse ao encontro da Constituição de 88 e não de encontro. O que nós tivemos é que este ramo, o ramo civil, foi obrigado este ramo a ser alterado para que ele melhor se adequasse ao universo daquilo que é o princípio constitucional. Por exemplo, a Constituição afirma de forma muito taxativa que todos são iguais perante a lei. E isso significa dizer que por trás desse princípio de legalidade formal, há um princípio de defesa da dignidade humana. Ora, como estabelecer esse princípio por um Código Civil ao qual havia efetivamente uma limitação gramatical, jurídica, legal, por exemplo, em relação à questão dos direitos dos homossexuais na união estável?
A própria ideia de uma parte geral do Código Civil, que é fundamental para apresentar o quadro epistemológico da matéria civil, não existia no chamado Código Civil 1617, que era o Código Bevilacqua, do Clovis Bevilacqua. O antigo Código Civil não apresentava efetivamente uma parte geral que traz, como toda parte geral, regras e princípios e condutas vistas a partir desses princípios que acabam, de certa forma, norteando a parte depois dita no Código Penal de Especial e na parte mais do Código Civil chamada de específica. Então, o novo Código Civil, ele foi uma consequência desse crescimento, desse poder da Constituição, enquanto não apenas formal, norma superior e hierarquicamente superior, mas sim fundamentalmente como norma que tem a força normativa e, portanto, perdoem a redundância, de se impor sobre os outros ramos do direito em nosso país, ok? Então, isto, uma leve introdução, uma pequena introdução para a gente chegar no universo dos chamados princípios do direito constitucional brasileiro. Ora, importa que vocês cuidem, já que muitas provas têm trabalhado já com questões mais de interpretação, filosofia, e aí obrigando o pessoal, quando enfrenta a matéria constitucional, independente do concurso, a trabalhar com hermenêutica constitucional. É importante que vocês lembrem que a Constituição, ela representa uma construção. A Constituição representa uma construção. Ela não é uma lei acabada, ela é uma lei sempre em construção. Nessa medida é que a Constituição brasileira apresenta a possibilidade de ser um exercício constante de hermenêutica. Todos vocês sabem em casa que hoje não há espaço, não há cenário no direito brasileiro, quando se trata da matéria constitucional, que possa prescindir, que possa abrir mão do princípio hermenêutico. Se vocês olharem o professor Marcelo Neves, com o seu constitucionalismo simbólico, o professor Marcelo Neves, mesmo seguindo uma teoria política calcada num alemão chamado Niklas Luhmann, apresenta uma percepção, uma compreensão, uma observação sobre a Constituição a partir de um olhar hermenêutico. Assim como o professor Luiz Roberto Barroso, que é um dos maiores constitucionalistas vivos no Brasil hoje, ele constrói toda a sua bibliografia sobre o direito constitucional a partir da verve, dessa presença absoluta do princípio da hermenêutica. Então, a Constituição ela é uma construção, ela é uma construção hermenêutica, significa dizer que ela é uma construção de sentido. E está aqui o primeiro grande princípio que marca a força da nossa Constituição. Ela é um sentido. Qual o sentido da Constituição? A Constituição é um sentido efetivamente marcado pela ideia de ser a figura de uma lei fundamental. Ela é uma lei fundamental. Significa dizer que as outras leis são leis fundadas. São leis que se dão e se buscam enquanto legitimidade e legalidade a partir daquilo que é o sentido dado na Constituição. Então, ela é hermenêutica porque nós vamos olhar na Constituição não a norma em si, mas nós vamos olhar o sentido normativo da norma colocada ali. Então, quando eu pego, por exemplo, no artigo 5º, o direito de reunião, qual é o sentido normativo do direito de reunião numa sociedade como a nossa? Numa sociedade que vive uma transição de democracia, numa sociedade que, inclusive, estrutura a sua democracia a partir do sistema do check and balances, qual é o sentido? Então, é obrigado todo e qualquer intérprete da Constituição a observar esse princípio hermenêutico, de buscar os sentidos ocultos, de desvelar aquilo que a norma apresenta a partir do intérprete. Porque, por favor, cuidado quando forem trabalhar um dia em um concurso dissertativo ou um concurso que exija de vocês maior capacidade de conhecimento. Não é a Constituição que se constitui ou que se realiza enquanto espaço fechado de sentidos. Somos nós, os intérpretes, que carregamos os variados sentidos. E o texto da Constituição, ele é um texto a ser descoberto por mim, a partir do que eu vou carregar em mim, e não só do que está nela.
Porque a lei nada mais é do que um conjunto de signos, letras que formam uma simbologia, palavras, e aí eu tenho o que nós chamamos de estrutura gramatical da língua na qual a lei, o ordenamento, vai precisar se utilizar para ser conhecido pelo maior número de pessoas. Então é necessário sempre observar como primeiro princípio do direito constitucional brasileiro o princípio hermenêutico, a busca, a construção desse sentido normativo da norma. O que significa dizer com isso? Significa dizer que esse princípio hermenêutico trabalha sempre com dois conceitos, os conceitos de tempo e o conceito de espaço. Tempo e espaço são dois conceitos fundamentais para o entendimento da nossa Constituição. Por quê? Porque os senhores todos sabem que a Constituição brasileira apresenta aquilo que muitos autores chamam de núcleo duro, aquele espaço no qual a resiliência é tão absolutamente presente que eu posso literalmente malhar esse espaço, eu posso literalmente ferver esse espaço, eu posso literalmente bater nesse espaço, que a capacidade de resiliência desse espaço é tão intensa que este núcleo duro, ele não será abandonado pela Constituição. E isso é chamado na nossa Constituição de cláusulas pétreas. O conjunto de elementos nos quais a Constituição coloca a sua estrutura de resiliência, a sua capacidade de ser maleável ad infinitum, independente das mudanças do conjunto da sociedade brasileira e do tempo em que essa sociedade brasileira está a viver. Se vocês pensarem bem, a Constituição foi escrita em 1988, nós estamos em 2012. Portanto, já se vão 24 anos da Constituição. Em 1988, nós tínhamos 145 milhões de habitantes, hoje nós temos 200 milhões. Em 1988, nós não tínhamos ainda passado por um presidente da República que havia sofrido impeachment, hoje passamos. Nós não tínhamos passado ainda para o senador cassado, passamos agora, o Demóstenes. E nem tínhamos ainda experimentado a possibilidade do Supremo Tribunal Federal ser um fórum no qual um conjunto de pessoas que estão tipificados em 7 tipos de crimes diferentes, conhecidos hoje de forma popular por mensalão, estariam sendo julgados para tentar resgatar alguns ocasos éticos que foram praticados num dos governos mais populares da história da República Brasileira, que foi o antigo governo Lula. Isso tudo era inimaginável em 88. E isso não nos causou abalos institucionais. O Brasil não se desmobilizou ou não se fragmentou politicamente porque o Fernando Collor de Mello foi obrigado a abandonar o mandato. Assim como aquilo que foi a cassação do Demóstenes também não abalou a sociedade brasileira. Da mesma forma, o mensalão não está a ameaçar a ordem institucional brasileira. E por que isso é possível? Porque esta Constituição, a Constituição de 1988, ela foi construída respeitando a capacidade de alternância de tempo e de espaço. Mesmo as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, como eu dizia, que constituem esse núcleo duro da Constituição, são cláusulas pétreas para proteger aquilo que é o mínimo que foi dado pelo constituinte originário à sociedade. Mas elas não são também imutáveis, elas também sofrem, através de emendas constitucionais, a possibilidade de mudança. Todos vocês sabem que o artigo 60, parágrafo 4, inciso 1, 2, 3 e 4, normativiza a cláusula pétrea. Mas ali não está dito que eu não posso alterar mesmo aqueles elementos, aquelas matérias colocadas nos quatro incisos do parágrafo 4. O que está dito ali é que eu não posso discutir uma emenda constitucional que tem tendência a abolir a cláusula pétrea. E aí, por simetria, não só abolir, enfraquecer, diminuir, etc. Agora, se eu tenho uma emenda constitucional que vai pegar aquele mínimo que foi dado pelo Constituinte originário em 88 e vou ampliar, porque 24 anos colocam aquele mínimo, inclusive, sobre a sua máxima capacidade de resposta àquilo que vem da sociedade, isso, o nosso Constituinte, quando escreveu a Constituição, e esta Constituição, que é uma Constituição por um princípio hermenêutico, esta Constituição apresenta de forma absolutamente fantástica. Então, o que nós temos é que o sentido vai permitir que tempo e espaço atuem sobre todos os 250 artigos da Constituição, levando-a, enquanto sentido hermenêutico, a tentar buscar as condições efetivas para responder às necessidades da sociedade,
que vem se alterando nessas 2 últimas décadas de forma absoluta. O Brasil é outro Brasil agora em 2012 do que aquele que era em 1988. Se vocês pararem para pensar, em 88 nós não tínhamos internet em casa. Em 88 nós não tínhamos computadores ou net ou notebooks. Em 88 nós não tínhamos televisão a cabo. Em 88 nós não tínhamos celular ao qual nós temos TIM, Oivo, Vivo, Claro, etc., que fazem verdadeiros milagres. Não tinha iPad, nem iPod, nem o diabo A4. Nós éramos um mundo tecnologicamente muito diferente do que o mundo que nós encontramos agora e que vocês efetivamente consideram como tão absolutamente natural. E isso significa que a Constituição precisou ter uma essência. Esta essência é o princípio hermenêutico, que diz que ela é sentido. Sentido não se encerra numa data. Sentido não se encerra num período. Sentido não se encerra num tempo histórico. Sentidos são construídos a partir daquilo que os intérpretes buscam no sentido. Cada mudança no intérprete representará uma mudança de sentido. E é isto que tem acontecido em nosso país, fundamentalmente, porque vocês todos sabem que o Brasil, na sua Constituição, sofre o efeito de um fenômeno maravilhoso chamado mutação constitucional. Por que é maravilhoso este fenômeno da mutação constitucional? Porque permite ao intérprete-chave da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, a capacidade dele, Supremo, dar sentidos diferentes aos sentidos que já foram dados e sabidos até ali para a leitura daquela parte, daquele espaço da Constituição. Então a Constituição, ela foi construída não de forma consciente, não de forma onipotente, não, longe disso, mas ela foi construída a partir dessa ideia do princípio da hermenêutica, que é transformar o texto da Constituição em texto de lei fundamental, sempre aberto à sociedade, sempre capaz de ser alterado, transformado, modificado, melhorado, adaptado, trazido para o presente em que os sujeitos vão, de uma ou de outra maneira, precisarem se socorrer dela. Por isso o princípio da hermenêutica, que entende a Constituição como uma Constituição de sentido, é tão fundamental para entender primeiro a nossa Constituição. Porque a norma constitucional não é uma norma limitada por parâmetros do positivismo jurídico brasileiro. Ela não é apenas um ato jurídico perfeito. A norma constitucional é, antes de qualquer coisa, um fenômeno de linguagem. E isso significa dizer que ela é sempre um texto de sentido, um texto em construção, um texto aberto, um texto que tem capacidade de mutabilidade, de extrema capacidade de adaptação e transformação. Ok? Então, primeira introdução, o primeiro princípio, que é um princípio que pode se tornar cada vez mais importante para vocês, o princípio da hermenêutica. Segundo princípio-chave da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 tem como segundo grande princípio o princípio da dignidade humana. Então, o que nós temos aqui é o princípio da dignidade humana. Este princípio é fundamental, fundamental. Agora, nós estamos sendo contemporâneos ao julgamento de 37 réus no Supremo Tribunal Federal naquilo que é chamado de mensalão. Ora, o ex-ministro Bastos, o senhor Democracia, como ele tem como apelido, no primeiro dia do mensalão, enquanto advogado de alguns dos réus, sustentou a tese de que seria necessário desmembrar aqueles réus daquilo que é o foro privilegiado, já que, dizia o ex-ministro Bastos, nem todos os réus ali do mensalão estão nas condições que a própria Constituição entende que têm direito ao foro privilegiado. E ele queria, na verdade, remeter alguns desses réus a uma instância inferior. E isso porque todos os colegas, todas as pessoas que estão aí me ouvindo nesse momento sabem de que uma condenação penal no Supremo Tribunal Federal, ainda que a condenação venha a trazer, por exemplo, se a pena será a pena restritiva de liberdade, reclusão ou não, cumprida desde já ou não cabe recurso disso. O que eu posso entrar com embargo de declaração, embargo infringente, eu posso fazer a recurso de apelo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não posso recorrer dessa condenação penal porque é a última instância. O STF não tem uma instância acima do STF. E era isso que o ministro Bastos queria. E ele sustentou o seu direito de desmembramento dos réus no processo do mensalão em cima do princípio da dignidade humana. Este princípio é um princípio fundante da nossa Constituição. Desde o artigo 1º, passando pelo artigo 3º, chegando ao artigo 4º e 5º, nós encontramos
desde o preâmbulo, nós encontramos a presença da figura da dignidade humana. A dignidade humana, ela ainda foi e é e aparece fundamentalmente como uma ideia na qual o Brasil está inserido, que é a ideia de uma globalização. A ideia efetiva, a partir do artigo 4º da nossa Constituição, a ideia efetiva de que o Brasil não está sozinho no cenário mundial. Esta ideia da globalização, ela se dá fundamentalmente a partir da chamada Carta de 1948 e da Carta de 1992, assim como daquele documento de 1989 que o nosso país assinou. Ora, que carta é essa de 48 que tem a ver com a ideia da globalização, que traz como força principiológica a dignidade humana? Em 48 nós tivemos uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, em 1948, aquilo que eram os países à época assinaram uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Por quê? Porque os colegas precisam lembrar que o contexto da década de 40, que leva 62 países a montar esse documento que depois estará na base do princípio da dignidade dentro da Constituição brasileira lá em 1988, ou seja, 40 anos depois, era de um mundo absolutamente assustado, assoberbado pela grande e absurda destruição do que representou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela recebeu da Hannah Arendt, que é uma das maiores pensadoras do século XX, uma filósofa judia alemã, uma alcunha. Disse a Hannah Arendt que a Segunda Guerra Mundial podia ser compreendida pela expressão banalidade do mal. Nunca o mal havia sido tão banalizado quanto durante a Segunda Guerra Mundial. E ela, Hannah Arendt, estava se referindo não só ao morticínio de judeus, mas também de eslavos, ciganos, homossexuais e comunistas que haviam sido perpetrado esse morticínio pelas forças do nazifascismo. E isso foi a sacada da Hannah Arendt. Pela primeira vez, alguém seria morto como política pública de Estado. E não por ato fruto de uma consequência de uma guerra. Não, era uma política pública racional, como diria Max Weber, na qual o Estado, de forma objetiva, estabeleceu legalmente, juridicamente, as condições pelas quais um grupo de seres humanos, tratados como seres humanos de segunda categoria, poderiam sofrer, enquanto problema que se constituíam para a sociedade, uma política pública de morticínio. Foi o que aconteceu na Solução Final Judaica, foi o que aconteceu, por exemplo, nos campos de concentração de homossexuais, marxistas, comunistas e de eslavos, perpetrados fundamentalmente pelo nazismo. Então, nós saímos da Segunda Guerra Mundial com um universo de mortos aonde os não combatentes eram em grande número. A Segunda Guerra Mundial matou 70 milhões de seres humanos. E esses 70 milhões, direta e indiretamente, 44 milhões deles não eram combatentes, eram não combatentes. Só de judeus são 6 milhões, só de eslavos são 22 milhões durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então o que nós temos é que esta consciência do mundo em relação ao homem se viu abalada com o final da Segunda Guerra Mundial. Se viu abalada naquilo que o professor Ingo Sallet chama de segunda dimensão de direito que predominava durante a Segunda Guerra Mundial. Aquela dimensão de direitos que todos conhecem a partir de uma máxima chamada welfare state, o estado do bem-estar social, o estado daquilo que é o estado da bonança, o estado da defesa do cidadão, dos grupos sociais. Esse estado da benevolência, que foi abalado pela Segunda Guerra Mundial, ele deixou um hiato, ele deixou um buraco, ele deixou algo que não estava efetivamente pronto, capaz de enfrentar as consequências da Segunda Guerra Mundial. E por isso os países vencedores e perdedores da Segunda Guerra Mundial se viram obrigados a reconstruir legalmente, formalmente, a ideia de uma nova humanidade, a ideia de uma nova ideia de homem. E por isso o documento de 1948. Esse documento, inclusive, vai ser base daquilo que o professor Ingo chama de terceira dimensão de direitos. Esta terceira dimensão de direitos,
ela traz essa terceira dimensão de direitos, a defesa, por exemplo, da questão da solidariedade. A solidariedade será constituída enquanto elemento de preocupação jurídica, assim como traz também uma preocupação em torno da fraternidade, assim como traz também uma preocupação em torno da igualdade, assim como traz também uma preocupação em torno da felicidade. E não só esses 4 elementos. Direitos abstratos passaram a compor o universo da terceira dimensão. E não só esses elementos abstratos, mas elementos da própria questão da paz, do ambiente, os direitos difusos serão reconhecidos como os direitos do homem a partir desse documento de 1948 e com a emergência da terceira dimensão. Ora, todos esses elementos da terceira dimensão constituem espaços da dignidade humana. Portanto, desde 1948, nós temos um mundo preocupado em resgatar ou tentar resgatar a imagem do que seja o melhor do homem. Numa perspectiva, talvez, na busca, talvez, dos imperativos categóricos de Immanuel Kant. Tentar, através da Constituição, leis fundamentais, leis que têm sentidos em abertos e cambiáveis constantemente, resgatar a ideia kantiana de que o homem é homem em qualquer espaço do globo da Terra e de qualquer espaço econômico ou de regime político. De que a ideia em torno da figura humana, ela é compartilhada e comum a qualquer realidade social. E toda e qualquer realidade social parte do pressuposto de que o homem precisa ser sempre um ser protegido. Então, esta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a base da terceira dimensão, ela permite a construção no mundo ocidental, em primeiro momento, da defesa dessa ideia da dignidade humana. Não por acaso, os senhores sabem, a Constituição de 1946 do Brasil, que é a Constituição do governo Dutra, que vai ser elaborada logo após a queda do Estado Novo e da Constituição de 37, a Constituição de 46 já traz alguns dos elementos dessa terceira dimensão que estavam sendo discutidos e que depois alcançaram seu apogeu no documento de 1948. A Constituição de 46 já fala no pluripartidarismo, na figura do pluralismo, já fala inclusive na questão do direito do homem à felicidade, portanto já traz, através do conceito de solidariedade, é claro, já traz alguns desses elementos que vão ser marca do mundo ocidental em primeiro momento, a partir de 48. Esta ideia da defesa da dignidade humana não se abandonou. Ela não foi abandonada em 88, mesmo que a Constituição de 88 traga com ela a 4ª dimensão de direitos. Todos sabem que a Constituição de 88, ela não é só fruto da 4ª dimensão. Ela apresenta as 4 dimensões, a primeira, a segunda, a terceira e a 4, dentro dela. Ela é uma colcha de retalhos dessas dimensões, e tem teóricos, inclusive, que falam em 5ª, em 6ª dimensão. Então, o que nós temos é que a ideia da dignidade humana, ela foi construída temporal e espacialmente a partir da Europa e dos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração dos Direitos do Homem. E estes valores vão constituir um princípio, o da dignidade, que é uma das bases da Constituição de 1988 em nosso país. E o que é essa dignidade? A dignidade é honra, é a defesa da honra. A dignidade é a defesa daquilo que se chama de vida, é a defesa daquilo que se chama de imagem, é a defesa daquilo que se chama de nome, é a defesa daquilo que se chama de cidadania, é a defesa daquilo que se chama de nacionalidade. Em síntese, a dignidade humana é aquilo que se defende enquanto direitos fundamentais de um ser humano inserido em uma dada realidade. Então ela é uma grande gama de sentidos. A dignidade humana representa um esforço mundial para reconstruir uma ideia de humanidade, para reconstruir uma ideia de civilização e para reconstruir uma ideia de ser humano. E isto começou com esta declaração, e esta declaração passou a ser um referencial teórico e empírico para a construção das constituições dos países pós-Segunda Guerra Mundial.
tanto na Constituição alemã, quanto na italiana, como na Constituição da Terceira República Francesa, quanto nas emendas constitucionais à Constituição americana e como na Constituição do Brasil, a partir fundamentalmente de 1988. Então nós temos este princípio sendo um princípio construído a partir de uma ideia de um esforço mundial. Não por acaso, o artigo 4º da Constituição de 1988 coloca o Brasil sobre esta obrigação da figura da globalização. Cito a Constituição de forma literal para os senhores, para não ficar exclusivamente na figura da minha memória. Diz o artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios, e aí eu tenho igualdade entre os estados, defesa da paz, autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo público, inciso 10, e o parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade mundial de nações. Então, é óbvio que esses esforços de 48 renderam efeitos práticos na ideia do Constituinte originário, porque defender a ideia da dignidade humana é defender a ideia de uma globalização dessa dignidade humana. Eu não tenho como levar à Constituição, lei fundamental dos países, a ideia de uma defesa da dignidade humana se a comunidade global também não está, de uma ou de outra forma, inserindo o seu esforço coletivo para construir essa defesa. E, portanto, as constituições foram obrigadas a reconhecer que, além do tema da soberania da nação, há um espectro, há um espaço de globalização de nações, aos quais as nações, independentes e soberanas, precisam ceder espaço para proteger de forma mais efetiva a ideia disto que nós chamamos de dignidade humana. Então, junto com o princípio da hermenêutica, este conceito é fundamental. Só para lembrar os senhores, praticamente, lembrem que a estrutura do artigo 12 da nossa Constituição, lá colocado no inciso 2 da nossa Constituição, no inciso 1 da nossa Constituição, letra C, parte final, eu tenho já na letra C, parte final, uma influência lá no artigo 12 desta defesa da dignidade humana a partir desses preceitos de globalização que nasceram em 1948, quando na parte final da letra C eu tenho um compromisso do Brasil em impedir a figura do apátrida ou do eimátulos, ou seja, aquele cara que não tem pátria. Isto é uma preocupação presente na Constituição brasileira enquanto preocupação de defesa da dignidade humana, porque dignidade humana não é só dar direito para a pessoa votar. Por sinal, Schumpeter, que é um grande sociólogo, vai dizer que a democracia nada mais é do que regimes nos quais o eleitor consumidor tem o direito de escolher, através do produto chamado partido político, o produto final que é o seu representante. Mas a democracia é mais do que isso. A democracia é exatamente um conjunto de acordos, de pactos de proteção à minoria, à maioria, sem impor o império dessa maioria. E isso significa dizer que eu também tenho que me preocupar, enquanto sociedade democrática, que tem como preocupação a dignidade humana, a condição daquele que pode buscar a minha nação para encontrar nela um vínculo jurídico, que é o que define a nacionalidade. Por isso, a parte final da letra C do artigo 12, no seu inciso 1º, abre um caminho para a defesa do Brasil no combate ao apátrida, porque isso tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirma que nenhum homem pode ficar desabrigado de uma proteção legal, de um vínculo jurídico que lhe dê espaço, lhe dê oportunidade de manifestar sua livre vontade sem ficar sendo um personagem inexistente no conjunto da sociedade humana. Então, o que nós temos obrigatoriamente é este princípio que tem realmente uma relação profícua e profunda com o conceito de globalização. Eu botei a data de 92. A data de 92 significa um congresso, que é o Congresso de Viena. Este Congresso de Viena, ele se realiza 4 anos depois da Constituição de 88. E o que ele é? E o que tem a ver com o que nós estamos falando com o princípio da dignidade humana? O Congresso de Viena nada mais foi do que uma tentativa efetiva
de ratificar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que nós temos verdadeiramente é que em 92 sentiu-se a necessidade de que um grupo maior de países assinassem esse compromisso de proteger o homem e o cidadão, já que logo depois da Segunda Guerra Mundial o mundo ainda não havia experimentado o processo da descolonização. O mundo de 92 tinha visto nascer pelo menos 70, 80 novas nações. E essas 80 novas nações tinham que se comprometer com aquele documento que aquelas 60 e poucas nações, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tinham sentido a necessidade de apresentar para o mundo para não permitir mais uma mesma Segunda Guerra Mundial, uma nova Segunda Guerra Mundial. Então o Congresso de Viena, ele ratifica os valores de 48. Em ratificando os valores de 48, o que eu estou dizendo é que o Congresso de Viena também é um documento importante na defesa da dignidade humana, porque a essência do documento de 48 era o da dignidade humana. Então o Constituinte brasileiro, 4 anos antes, o Constituinte que escreveu a Constituição de 1988, a Constituição que tem a alcunha de cidadã, esse Constituinte foi extremamente sensível a esta preocupação no mundo sobre a condição, sobre o papel, sobre a situação da defesa da dignidade humana, que já havia sido discutido já em 48, mas que a mudança do cenário mundial colocava sobre risco a sua efetiva aplicabilidade. Então, em 1992, o Brasil ratifica o Congresso de Viena, e isso significa dizer que o Brasil ratifica, confirma as preocupações em torno dessa figura da dignidade humana. E por que 89? Porque 89 é o ano em que o Brasil assina o famoso Pacto de São José, Pacto de São José da Costa Rica. Então o que nós temos aqui é o Pacto de São José da Costa Rica, que será ratificado pelo Brasil em 1989. O Pacto de São José da Costa Rica, a criação dele é de 1968. O Brasil esteve presente como observador. E durante o período de 68 a 89, o Brasil foi assumindo cada vez mais compromissos desse pacto. Até que em 89, depois da promulgação da Constituição de 88, o pacto que trazia os mesmos valores de defesa do cidadão que a Constituição de 88, o pacto foi, na sua integralidade, assinado pelo nosso país. Ora, e o que é o Pacto de São José da Costa Rica? Nada mais é do que o Pacto dos Direitos Humanos Latino-Americanos. Então é o documento dos direitos humanos latino-americanos, os direitos humanos do Brasil. É isso que representa este Pacto de São José da Costa Rica, que, por sinal, gera uma consequência bastante dura no Brasil, que vem a ser a questão do inciso 67, quando se fala lá no artigo 5º, inciso 67, a condição do depositário infiel como uma das formas da prisão civil. O Pacto de São José da Costa Rica, ele busca, na verdade, defender a liberdade e, portanto, ele busca restringir formas de prisão. E no seu parágrafo 7º, lá no artigo 7º, ele claramente, inciso 7º, determina os países que assinarem esse pacto se comprometem a não prender ninguém na forma civil na condição de depositário infiel. O que gerou toda essa polêmica sobre se tem revogado, está, efeito de tratado internacional, entra como constitucional, abaixo, acima, ao mesmo lado da Constituição. Mas é um documento que também vai obrigar os países da América Latina a ratificarem a defesa da dignidade humana. E eu chamo a atenção de todos vocês que estão agora me acompanhando. É 1989. Tá, e daí o que significa? É um ano em que boa parte dos países latino-americanos já havia superado a fase anterior ditatorial. É um período em que o Brasil já está, por excelência, além daquilo que foi, e assim como outros países latino-americanos, além daquele período ditatorial. Portanto, a América Latina saía de um período de extremo controle, de um período de ausência de democracia, para efetivamente um período democrático. Por isso a necessidade de fazer com que o maior número de países assinassem esse Pacto São José da Costa Rica. Tá claro? Sendo objetivo, senhores, bem objetivo e sem nenhuma preocupação de infantilidade. Adiantou isso?
efetivamente a preocupação com a dignidade humana nesses 3 momentos históricos no que tange à Constituição brasileira para confirmar esse princípio da dignidade humana, isso efetivamente produziu uma prática de defesa da dignidade humana, por exemplo, numa sociedade como a do Brasil? A resposta é óbvia: não. Não. A força da Constituição, disse o Canotilho, é que ela se pretende. Jorge Miranda diz que a Constituição traz em si um pacto futuro, no qual o conjunto social vai, na sua experiência, melhorando a própria experiência e aí entendendo mais o que está na lei. Castanheira Neves vai dizer que o sentido da Constituição é de que o homem é um homem sempre em construção e, portanto, a Constituição nunca chega ao homem, sempre tenta chegar naquilo que ela entende ser, naquele momento, o homem. Tanto em Canotilho, quanto em Jorge Miranda, quanto em Castanheira Neves, a ideia de que a Constituição não consegue realmente responder a esta complexidade da ideia do homem, do que seja o homem e do que represente o homem, ainda que ela, de certa forma, pretenda exatamente definir esse novo homem. Mas numa sociedade como a do Brasil, que nos últimos 24 anos sofreu uma alteração tecnológica tão intensa, na qual nós vimos uma série de valores sociais se fragmentarem, a família não é mais a mesma, a escola não é mais a mesma, a religião não é mais a mesma, o trabalho não é mais a mesma, a participação política não é mais a mesma. Nesse sentido, as ideias de um Brasil de 1988 não têm mais existência no Brasil de 2012. A própria condição do crescimento da frota de automóveis em nosso país gerou um espaço público chamado trânsito na via pública, ao qual, se nós observarmos bem, é a guerra de todos contra todos, como Hobbes havia previsto para o estado de natureza. E ao qual essa Constituição não pode admitir, porque o fato de eu estar à frente de um volante, ou atrás de um volante, ou dentro de um carro, não me tira da condição de ser humano. Ao contrário, o veículo é a extensão da minha condição de humanidade. E o trânsito não tem humanidade. Então, na verdade, esse princípio, ele é um princípio efetivo para um concurso público. Ele é um efetivo que eu posso marcar, é um princípio que eu posso marcar numa prova objetiva que me pergunte se ele é relevante. Ele é muito relevante. Mas a mesma situação de um concurso público que me pergunte se é efetiva essa condição desse princípio na sociedade brasileira atual, a resposta só pode primar pelo bom senso. Não, não é. O que nós temos na sociedade brasileira é uma sociedade de liquificação de valores, de quebra de valores, de destruição de valores. Valores que vão desde a relação do pai com o filho até mesmo do Estado com a sociedade. O Brasil hoje, assim como boa parte dos países, vive uma crise na separação do público do privado. Por sinal, a separação que nunca existiu a não ser nos papéis, nos tratados de quem escreveu, mas que já foi mais perceptível empiricamente do que é hoje. Ainda mais com a quantidade de câmeras que a gente tem nos vigiando, ou mesmo programas em televisão aberta, fechada, na qual nós temos desde o Big Brother até família de pessoas que são uma parte anão, outra não, mulheres que vão ser escolhidas por um cara para casar, ou coelhinhas da Playboy, seja o que for. Então nós temos uma devassa do mundo privado pelo mundo público e isso gera um efeito sim na ideia de homem. Tu pega valores humanos e tu os populariza através da televisão, resultado, tu vai pasteurizá-los. E pasteurizar é o quê? É tirar a essência deles, é torná-los vis, é torná-los fúteis, é torná-los vãos, que é o que aconteceu e acontece não só no Brasil, mas estamos falando dele no Brasil. Só que também vocês têm que lembrar que nesse período em que se tentou construir 48, 92, 89, a ideia de um princípio da dignidade humana que vai aparecer na Constituição brasileira, nós tivemos uma série de fatos históricos que mostram que quando é necessário, o homem é uma moeda, ou é um bem, melhor dizendo, de pouquíssimo pouco valor. Desculpe a redundância, pouquíssimo pouco valor. Se vocês lembrarem bem, 89 é o ano em que nós temos aquilo que marca a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim representa o início da queda da Europa Oriental, ainda naquele período sob a égide do chamado mundo socialista soviético. Na década de 90, a perestroika, ela vai, junto com a glasnost, mudar a União Soviética, que deixa de ser União Soviética e volta a ser Rússia. E nós temos a reunificação alemã, nós temos a ida da Ucrânia, Bielorrússia, da
Polônia, da Iugoslávia, depois em crise nas penínsulas vulcânicas, nas províncias vulcânicas, à democracia. E em muitos desses cenários, o processo de transição para a democracia não se deu sem genocídios. E eu estou falando fundamentalmente da crise da ex-Iugoslávia, Península Balcânica, na guerra que foi travada, por exemplo, na Bósnia e Herzegovina, em torno, por exemplo, da cidade de Sarajevo, quando os sérvios praticaram estupros em massas e genocídio em massa. Já em plena década de 90, já marcado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48 e pela própria figura do Congresso de Viena. É um período em que a ONU mostrou a sua incapacidade, a sua impossibilidade de efetivamente defender o que as constituições nacionais querem defender, que é a dignidade humana. A ONU é tão inócua que na Síria estão se matando e ela não consegue fazer nada. Mataram Gaddafi e ela não fez nada. Gaddafi era um genocida, homicida, um cretino, ok? Mas todo mundo tem direito a responder por um tribunal efetivo e não por um tribunal de exceção. A ONU, inclusive, ela é uma das bases pelas quais se construiu o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ao qual não admite juízo nem tribunal de exceção. E é o que acontece, e é o que está acontecendo em várias partes do mundo. Então, este princípio é um princípio muito mais de pretensão e presente em prova objetiva do que efetivamente empiricamente na sociedade humana, ok? Terceiro princípio importante para se entender a nossa Constituição, além da dignidade humana. Além desse princípio da dignidade humana, mas que diz e está relacionado a ele, dignidade humana, nós temos o princípio do devido processo legal. Portanto, terceiro princípio constitucional vital, o terceiro princípio é o do devido processo legal. Então, terceiro princípio, o princípio do devido processo legal. Este princípio do devido processo legal, ele é importante não pela sua originalidade. Repito, ele faz parte, ele tem relação, ele está envolvido, ele diz respeito à figura do princípio da dignidade humana. Mas ele fala por ele mesmo. O princípio do devido processo legal, ele diz respeito a ele mesmo. Porque o que ele significa? Primeiro, a ideia de que dentro do universo jurídico não se pode abrir mão do contraditório. O contraditório é fundamental porque ele é a essência do litígio. Durante tanto tempo se entendeu que o litígio tinha como base fundamental a ideia do conflito. Ok, isso ainda é importante, mas o conflito não pode se dar de uma forma a quebrar proporcionalidade entre as partes. Aquele que é o autor, que ocupa o polo ativo, e aquele que ocupa o polo passivo, que é o réu, esta oposição conflituosa tem que trabalhar a partir de um contraditório, que é igual e o mesmo para autor, igual e o mesmo para réu. A ideia do contraditório, não da imparcialidade do juiz, a ideia do contraditório e não do livre convencimento do juiz, duas grandes bobagens, duas grandes imbecilidades, aos quais quem trabalha diretamente ligado ao litígio nos fóruns sabe que não existe na prática. A ideia toda desse universo de tentativa de criar para o conflito, o processo judicial, esta ideia de solução de conflitos está calcado aqui nesse elemento contraditório. É permitir que autor e réu se utilizem dos mesmos instrumentos, não da mesma qualidade de instrumentos, mas dos mesmos instrumentos para que eles possam ter o devido, no sentido de melhor, de mais legítimo, de mais igualitário, equânime, devido processo legal. Ou seja, para que o autor e o réu possam, tendo as mesmas chances, gerar aquelas condições que levam o julgador para uma ideia de culpa, condenação, ou uma ideia de inocência, ou seja, libertação. Então, primeiro elemento do devido processo legal, o contraditório. Segundo, também fundamental, o da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, ele é absolutamente fundamental na Constituição brasileira e faz parte do devido processo legal. A ampla defesa, ainda que o juiz possa, pelo princípio do inquisitório, fazer a prova a qualquer tempo no processo, quando ele não se convence das provas que lhe foram apresentadas,
A ideia da ampla defesa não é aceitar o princípio do inquisitório. A ideia da ampla defesa, na verdade, é trabalhar com o princípio do acusatório. Porque, na verdade, o poder de demanda, a capacidade de demandar no processo, ela é sim exclusiva do autor e do réu. Pelo inquisitório, nós teríamos que acrescentar aqui aquilo que o Goldsmith, na sua teoria tripartite processual, apresenta. Nós teríamos que colocar também a figura do juiz como capaz, efetivamente capaz, de demandar, uma vez que ele já foi convocado pelas partes ao conflito. Ora, isso é um absurdo. O juiz não pode ter esse poder de demanda, porque ele não é parte, ainda que seja, ele não é. A condição de parte dele é uma condição como que avalista do poder do Estado para impedir que aquele conflito venha a transbordar numa violência além da violência processual judicial, ou seja, violência física. É evitar que eu te mate ou que tu me mate. Mas ele não pode ter a vontade efetiva de decidir a demanda dentro do conflito, porque isso vai, de certa forma, ferir a ampla defesa. Porque o juiz pode determinar a sua vontade sobre o autor ou sobre o réu, mas o autor e o réu não podem determinar a sua vontade sobre o juiz. Consequência disso é que, portanto, a sobrevivência inconstitucional do princípio do inquisitório dentro do direito brasileiro é inconstitucional. É inconstitucional. Porque a ideia do princípio acusatório é não permitir exatamente isso. Não permitir que o juiz, que sempre, desde sempre, já está decidido para a decisão, não é porque quando ele encontra as provas que ele vai chegar à conclusão. Se um juiz é um juiz reacionário, se o juiz é um juiz formalista, se o juiz é um juiz tipicamente voltado para a vontade de condenar, não interessa o que a defesa apresente, ele vai condenar. E quando o juiz busca fazer prova, ele não busca fazer prova para absolver. Porque se ele quisesse absolver, ele usaria o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. Quando ele quer fazer prova é porque ele quer reforçar e fortalecer a própria condição de condenação do réu. Então a ampla defesa é um conceito fundamental que se soma à ideia do contraditório e, portanto, compõe a ideia do devido processo legal. E também tem a ver, é claro, na mesma medida, com a dignidade humana. Garantir o melhor devido processo legal para alguém é proteger dentro do direito a figura da dignidade humana. Mas, por favor, senhores, vamos ser sinceros. O direito constitucional, muitas vezes, é poesia. A gente fala sobre ele é tão bonito, mas ele não funciona. Ele é uma bela poesia. Na prática, hoje, 2012, o nosso país, ele dá exemplos de rechaçar de forma radical ameaças ao contraditório e à ampla defesa? Não, não. E eu lhes dou dois exemplos muito emblemáticos. Primeiro, o ex-senador Demóstenes. O ex-senador Demóstenes foi condenado a partir da lei 135/12, a lei complementar 135/10, que é a lei da ficha limpa. Ora, a lei da ficha limpa admite que um colegiado possa julgar alguém. Colegiado não pode julgar ninguém. Não pode o comitê de ética considerar as condições para que o plenário casse no Senado o ex-senador Demóstenes, porque ele não está tendo o direito de ampla defesa de contraditório. Inclusive, se os senhores lembrarem bem, no dia em que o Senado votou pela cassação do ex-senador Demóstenes, ele fez um apelo na defesa dele dizendo: me deem o direito de me defender, aonde todos os outros que estão me julgando agora foram se defender, ou seja, no Poder Judiciário. E isso foi negado ao Demóstenes. Por sinal, não sei se vocês perceberam, o Demóstenes perdeu o seu mandato em 2012, ok? Mas ele está inelegível até 2027. Se vocês somarem de 2012 a 2027, são 15 anos.
Se vocês olharem a lei da ficha limpa, ou mesmo a lei dos partidos políticos, ou mesmo a lei complementar 64/90, a lei da inelegibilidade, vocês vão observar que são 8 anos que alguém pode ficar inelegível no Brasil. Mas como é que ele vai ficar 15? Como ele perdeu o mandato dele agora em 12, ele ficará inelegível pelo período em que ele se constituiu como senador, de 2012 a 2018. E, portanto, ele perdeu o mandato de 12 a 18, nesse período ele não pode concorrer a nenhum outro cargo, e a pena dele começa a correr a partir de 2019 até 2027. Isso é um plus de pena, isso é mais grave que um bis in idem de sentença, porque colocaram um plus a uma pena de 8 anos que a Constituição não admite, nem em hipótese alguma, porque isso significa ferir o direito de ampla defesa daquele cretino, mas que é um ser humano como outro qualquer, o ex-senador Demóstenes. E da mesma maneira agora no mensalão. Ora, o ministro Joaquim Barbosa, relator do processo, tem razão em chamar o ministro revisor, o ministro Lewandowski, de desleal, por tentar, no início da abertura do julgamento do mensalão, discutir a questão do desmembramento dos réus, como havia sido proposto pelo advogado de defesa, ex-ministro Bastos. Contudo, o ministro Lewandowski e o ex-ministro Bastos não estão errados. Eu não posso dar a alguém que tem o direito de ser julgado em instância inferior a obrigação de ser julgado na instância terminativa, definitiva, última instância STF. Porque eu vou negar a esta criatura o direito ao devido processo legal. Se vierem a ser condenados, como tudo indica que deve ser, e por isso o STF está correndo para pegar o voto do ministro César Peluso, porque o ministro César Peluso, que é talvez o que mais entende direito penal dentro do STF, é um ministro que vai tender, pelo seu conhecimento, à condenação, o STF deve condenar esses réus. E a maioria deles não tem para quem apelar dessa condenação penal. Pode entrar com embargos de declaração, infringentes, como eu disse, mas não vai poder recorrer. E isso significa o quê? Que o contraditório dessas criaturas veio a ser ferido. Que a ampla defesa dessas criaturas está sendo ferida. Porque uma coisa é apresentar provas para uma instância inferior. A outra coisa é apresentar as mesmas provas frente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, às vezes dormem. Então, o que nós temos durante as defesas? O que nós temos é que contraditório e ampla defesa são fundamentais. É um princípio matriz, como o da dignidade humana e da hermenêutica, da Constituição brasileira. Mas o próprio poder que recebeu do Constituinte originário o compromisso de precipuamente proteger a Constituição, o próprio poder é responsável por desrespeitá-lo, como está acontecendo agora nesta ação do mensalão. Então, princípio da ampla defesa. Todas as provas possíveis, admitidas em direito, as provas que serão arroladas pelo autor e o réu, devem ser levadas em conta no momento da defesa. Tem juiz da matéria trabalhista que não ouve mais testemunha porque entende que documento só lhe basta. Está ferindo o princípio da ampla defesa. E não adianta vir com a desculpa que é o princípio da celeridade. O princípio da velocidade, daquilo que é a razoável duração do processo, não tem mais força do que o princípio da ampla defesa. Porque a razoável duração do processo é um princípio da dignidade humana, mas não tem a mesma força que tem o princípio da ampla defesa, que é mais amplo no seu aspecto de direito fundamental do que da razoável duração do processo. Terceiro elemento do princípio do devido processo legal. Além do contraditório da ampla defesa, a chamada presunção de inocência. Ora, em nosso país, no Brasil, a Constituição é muito clara. No nosso país, até que seja promulgada a sentença condenatória, mesmo ainda não coisa julgada, mas só no nível do trânsito em julgado, mesmo ali existe ainda uma possibilidade. Mas ali eu posso chamar alguém de culpado, porque houve uma sentença promulgada, houve um trânsito em julgado. Mas até esse momento, eu não posso chamar o cara de condenado. Não posso admitir, aceitar um juízo de condenação a quem ainda não recebeu a sentença daquele que é representante do Estado para realizar isso. Porque no Brasil, o que eu tenho, na verdade, é a presunção de inocência. Presume-se alguém inocente até a condenação.
até a condenação existe uma suspeita de culpa, stricto e lato sensu, mas não uma certeza de culpa. Isso só se dá depois que todo o devido processo legal é esgotado. Na prática, em nosso país, primeiro eu condeno para depois eu saber se o cara realmente merecia ter sido condenado ou não. E geralmente quem condena alguém é quem não pede desculpa por ter condenado esse mesmo alguém. Então é um princípio, sim, é um elemento, sim, do devido processo legal e que vai ao encontro, de forma bastante efetiva, da dignidade humana. Como é que eu posso considerar alguém que ainda não se defendeu de culpa, se ele ainda não se defendeu? Se a culpa dele não foi ainda provada pelo Estado. Por sinal, ônus de quem acusa. O ônus probatório é de quem efetivamente acusa. Porque eu tenho é que construir as condições da culpa. E não quem foi acusado construir as condições da inocência. Porque a tese é, até que haja condenação, eu sou fundamentalmente inocente. É o que mais se fere, inclusive, em nosso país, é isso. Se aquele imbecil daquele jornalista chamado Datena chama alguém de pedófilo, ninguém em casa quer saber se isso é um exagero ou não, se isso é um excesso ou não. Vão aceitar a verdade que está sendo dada só porque aquele cara é um jornalista, por sinal, muito irresponsável. O resultado que a gente tem é que se fere este elemento devido ao processo legal, e isso é uma forma de ferir a dignidade humana. Da mesma forma, o direito ao recurso. Ora, as pessoas, elas são muito críticas quando alguém se utiliza do seu direito ao recurso. E aqui eu uso o recurso numa expressão lato sensu, não apenas stricto sensu, para caracterizar aquela pessoa que já sofreu uma condenação. Eu uso o recurso como qualquer mecanismo que se possa se utilizar para tentar se apresentar ao juiz uma verdade que impeça a criatura de sofrer efetivamente algum tipo de lesão à honra, nome e imagem. Por exemplo, dentro do recurso eu posso enquadrar o direito de, quando convocado à CPI, manter-me quieto. As pessoas no Brasil, elas ficam furiosas porque a imprensa diz: ah, mas o Cachoeira vai à CPI e não fala nada, fica tratando aquilo como se fosse uma perda de tempo, humilha os senadores e deputados e humilha o Brasil. Por favor, ninguém pode fazer contra si mesmo, prova contra si mesmo. E ninguém é obrigado a responder nada a não ser em juízo, frente a um juiz. Então, obrigatoriamente, o recurso, ele protege quem está naquele momento numa condição de hipossuficiência. Ora, o possível homicida, pedófilo, seja quem for, está naquele momento numa condição de hipossuficiência, porque ele já está nas mãos do Estado. E o Estado tem muito mais recurso, muito mais capacidade técnica para prover a prova do que a pessoa que, chancelado pelo Estado, tem para fazer a sua defesa. Então, obrigatoriamente, o recurso é um elemento da figura do devido processo legal. Curiosamente, recurso e presunção de inocência também se somam à ampla defesa e contraditório, o que leva no Brasil a se perguntar: a prisão preventiva, por exemplo, ela é uma prisão constitucional? Eu prendo alguém porque supostamente este alguém representa uma ameaça à ordem processual, à ordem social e à ordem econômica. Curiosamente, quando a gente pergunta para um juiz o que o meu cliente, aquele cliente, representa de ameaça à ordem social, processual e econômica, o juiz nunca explica, porque nem ele sabe. Ele está só aplicando a regra do Código de Processo Penal. Mas a prisão preventiva, ela tem a força de enlamear, de literalmente estranhar a inocência de alguém para a sociedade. Para a sociedade, aquele indivíduo já não é totalmente inocente. E aí, esta pessoa, uma vez chancelada na prisão preventiva, tem dificuldades até mesmo para apresentar seus recursos, porque ela já está nas mãos do Estado. E o Estado, com a sua imensa burocracia, tem dificuldades de respeitar o que está no inciso 78 do artigo 5º, que diz que o processo deve, na verdade, transcorrer numa razoável duração. O que é razoável duração? Razoável duração é aquilo que aquele juiz, para aquele processo, sendo juiz natural daquele processo, entende ser razoável duração do processo. Em síntese, não tem razoável duração do processo.
Significa dizer, portanto, que a presunção de inocência e o recurso são feridos cotidianamente em nosso país. Esses 4 elementos aqui podem ser entendidos como elementos que eu apresento para os senhores de forma mais sintética para formar a ideia do terceiro princípio, o devido processo legal. O próximo princípio da nossa Constituição, que é um princípio também fundamental para a Constituição brasileira, reconhecido pelos constitucionalistas do nosso país, o próprio princípio é talvez um dos princípios mais do que da ampla defesa, do contraditório, que está ligado ao devido processo legal, é um dos princípios também muito feridos, que é o princípio da liberdade. A Constituição brasileira, ela tem como regra o princípio da liberdade. A liberdade é regra, não é a prisão a regra. A prisão é uma exceção, a liberdade é uma regra ao qual o juiz deve primeiro se ater. Se vocês observarem bem, fazendo um exercício de hermenêutica, lendo a Constituição, vocês vão notar que o verbo da liberdade é deve. O verbo da prisão é pode. Pode é uma possibilidade. Ou seja, não é algo que está desde já dado e imposto. É algo que vai se alcançar e esgotar das possibilidades obrigatórias anteriores. Então, eu primeiro tenho que garantir sempre a liberdade e não a prisão. Mas a Constituição é pródiga em ferir a liberdade, tanto que ela mesmo cria as condições de exceção. Se vocês pegarem o inciso 61 do artigo 5º da nossa Constituição, vocês vão ver que ali se coloca na Constituição 2 condições em que o princípio da liberdade não vai preponderar. Quando a pessoa estiver frente à condição do chamado flagrante delito, ou quando a pessoa estiver recebida contra si a expedição, expedida, ordem judicial de autoridade competente. Ou seja, quando há uma literal ordem judicial de autoridade competente, expedida a ordem judicial de autoridade competente, aí nessas condições está dada pela própria Constituição exceções ao princípio da liberdade. Mas não é só o inciso 61. Ora, o inciso 67, também do artigo 5º, traz as 2 formas civis de prisão. As 2 formas civis de prisão, ainda que sejam estratégia para defender a liberdade, admite regras de prisão. E, portanto, fere o próprio princípio de liberdade. Da mesma forma, se vocês olharem o artigo 136 e o artigo 137, ambos da Constituição Federal de 1988, os senhores vão ver que nesses 2 artigos, ao qual no primeiro eu trato do estado de defesa e no segundo eu trato do estado de sítio, aqui eu também tenho uma outra forma de prisão. E, portanto, a Constituição, que traz como princípio-chave a liberdade, também traz elementos dentro dela que quebram este mesmo princípio. E não poderia, não epistemologicamente. Isso caracteriza aquilo que o Norberto Bobbio tanto chama de antinomia. É uma antinomia jurídica. A própria ordem jurídica traz ela mesma a contradição do que ela mesma diz. Então, ela defende a liberdade, mas traz a prisão. Ela diz que a liberdade é a regra, mas admite condições em que a regra se torna exceção. Isso gera condições de antinomia, mas a liberdade é fundamental. E por que o princípio da liberdade é fundamental? Porque o princípio da liberdade é fundamental porque a Constituição de 1988, ela foi construída num período e está sendo construída num período de transição democrática. Nós estamos construindo a democracia. Nós saímos de um período que começou em 64 e durou até a eleição do Tancredo do Sarney em 84, que foi de um período ditatorial. O Brasil viveu de 64 a 85, que seria o ano de posse do Tancredo do Sarney, uma ditadura, na qual a liberdade era um discurso muito bonito, mas aparecia em poesia ou em letra de música, mas não na prática do dia a dia. Então se transformou este conceito num princípio-chave da Constituição de 88. E não por acaso, esta liberdade acaba por ser a base exatamente do direito de resistência.
do direito de resistência do indivíduo do nosso país, um direito de resistência do indivíduo do nosso país em relação à figura do Estado. Eu tenho a possibilidade de resistir ao ius imperium. Eu tenho a possibilidade de dizer não à vontade do Estado. Porque a Constituição entendeu que a liberdade não é só uma liberdade de ir e vir. A liberdade também é uma liberdade de vontade. A liberdade também é uma liberdade de manifestar a vontade. Então isso significa que o sujeito humano tem que ter o poder de dizer não ao Estado, de resistir ao Estado, de criar condições efetivas que a sua arte de resistência lhe gere algum tipo prático, efetivo, empírico de proteção. Esta resistência do indivíduo ao Estado é a base daquilo que nós chamamos de remédios constitucionais. Esses remédios constitucionais, eles foram construídos na nossa Constituição para gerar um empirismo da resistência, para que a resistência não fosse apenas um espaço, um espectro teórico. Como é que eu posso resistir na minha manifestação de vontade, na minha liberdade, à vontade do Estado? Em que condições, em que situações, em que espaços efetivos eu posso realizar essa situação de resistência à vontade do Estado? Então aí o Constituinte originário transformou esse princípio num elemento, num aspecto prático que vem a ser conhecido pelos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais estão dados ali dentro do artigo 5º, estão dados dentro da figura do artigo 5º, nos incisos que são os incisos 68 a inciso 73. Então eu tenho nesse universo aqui o universo dessa defesa da liberdade, que não é apenas e não tão somente apenas restrita ao espaço do ir e vir da liberdade. Tem outros critérios que representam essa liberdade de vontade que vão aparecer ali dentro desse espaço dos chamados remédios constitucionais. Artigo 5º, inciso 68 a inciso 73. Da mesma maneira, um outro princípio importante da nossa Constituição, um quinto princípio, é o princípio da igualdade. A Constituição reconheceu o princípio da igualdade. Mas, por favor, em provas de concurso, dependendo cada vez mais de concursos que exijam maior volume de matérias em edital, a igualdade não é só uma ideia de igualdade formal. É uma ideia de igualdade material. O próprio caput do artigo 5º, na parte introdutória, diz: todos são iguais perante a lei, vírgula. Esta vírgula encerra tudo o que eu queria dizer sobre essa igualdade. Ela é uma igualdade frente à lei. Se é frente à lei, é do direito positivo. Se é do direito positivo, é de cima para baixo. Se é de cima para baixo, é vontade do Estado. E, portanto, essa igualdade é uma igualdade formal. Mas depois da vírgula se diz: não se podendo discriminar ninguém, nenhum brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil no que tange a igualdade, liberdade, vida, segurança e propriedade. Esta parte final do caput do artigo 5, depois da vírgula, trata de uma nova forma de igualdade, que não é mais a formal, é a igualdade natural. Então o que a gente tem é que o conceito de igualdade aparece na nossa Constituição, esse princípio aparece tanto num aspecto formal, quanto num aspecto material. Isso significa dizer que a igualdade é tratada tanto dentro do que nós chamamos de positivismo jurídico, tanto dentro do que nós chamamos de positivismo jurídico, bem como daquilo que nós chamamos de ius naturalismo. Portanto, a ideia desse princípio recebeu por parte do Constituinte um tratamento de duas escolas jurídicas. A igualdade é tanto ela entendida a partir do positivismo jurídico, como a igualdade também é entendida a partir do direito natural, aquilo que sempre acompanhou o sujeito humano. E ela aparece, a igualdade, em vários aspectos da Constituição. Por exemplo, quando no inciso 5º do artigo 15 da Constituição, nós equiparamos o processo administrativo ao processo judicial. Quando nós afirmamos que a união de homem e mulher constitui a família.
Mas aí estabelecemos pelo princípio da igualdade do caput do artigo 5º a analogia, por exemplo, com a união estável de homossexuais. Então a Constituição, ela traz uma série de dispositivos nos quais esse princípio estabelece a força da própria ideia da norma. Porque uma sociedade democrática, ela só é democrática não porque a maioria tem vez, não porque a minoria pode se impor sobre a maioria na medida em que vai sobreviver. A sociedade democrática é porque ela traz como princípio matriz a ideia de uma igualdade. Uma igualdade intrínseca ao homem, mas uma igualdade reconhecida também do homem para o Estado e do Estado para o homem. E, portanto, é um princípio fundamental para se entender o conceito de direito constitucional em nosso país. Liberdade e igualdade. Da mesma forma, há um princípio constitucional que é o princípio da segurança. E aqui o conceito de segurança não é apenas a segurança física de alguém, é a própria segurança jurídica. A Constituição brasileira carrega como princípio a ideia de que o ordenamento jurídico ele se constitui para a defesa do cidadão, da pessoa, e não para oprimir, não para massacrar a própria figura da pessoa e do cidadão. Então o que nós temos verdadeiramente é que esta ideia de segurança, ela vai além do corpo da pessoa. Ela é uma ideia de segurança voltada para a figura do espaço social como um todo. Espaço social onde eu vou encontrar a figura do ordenamento jurídico. Mas é um princípio que me leva, inclusive, no inciso 4, a dizer que todos têm direito à manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Eu tenho que criar a segurança daquele que eu vou, de certa forma, escrachar, humilhar, que eu vou criticar na sociedade a partir da minha opinião, permitindo-lhe o direito de defesa, então não admitindo a condição do anonimato. Da mesma maneira, eu tenho que garantir a segurança da livre iniciativa na Constituição. E isso significa que algumas profissões podem precisar ter o direito de proteger, guardar em sigilo a sua fonte. E aí diz a Constituição no inciso 16, o sigilo da fonte é legítimo quando necessário à atividade profissional. Quando necessário à atividade profissional. Então, eu estou protegendo o princípio da livre iniciativa, por exemplo, do jornalista, mas estou estabelecendo a condição de segurança. O Estado tem que garantir a possibilidade daquela profissão não precisar revelar a sua fonte, porque senão o restante da sociedade não vai ter acesso àquela informação. E aquela informação desconhecida é que gera as condições da insegurança, o que a Constituição não admite. Da mesma maneira, o sétimo princípio é o princípio da propriedade. Em relação ao princípio da propriedade, importa que vocês lembrem que este princípio da propriedade, ele tem um tratamento marcado pela ambiguidade dentro da nossa Constituição. Por que há uma ambiguidade no tratamento da propriedade dentro da Constituição? Porque a propriedade ela é entendida tanto na sua perspectiva liberal, como na sua perspectiva do welfare state. Então eu tenho duas formas de pensar a propriedade colocadas dentro da Constituição. Exemplo, se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que no caso do artigo 5º, incisos 22 e inciso 23, nós temos dois tratamentos diferentes da Constituição. Enquanto no 22 está dito todos têm direito à propriedade, no 23 aparece o conceito de a propriedade tem que obedecer, tem que cumprir a figura da função social. Então ali eu tenho a ideia da função social. Eu preciso permitir que a propriedade, além de ser do ser humano como um todo, ela também, de certa forma, se realize defendendo valores da sociedade. Então, há uma ambiguidade, porque eu tenho uma corrente de pensamento que entende a propriedade como pertencente ao homem, que é de natureza fundamentalmente liberal. Mas tem uma outra corrente de pensamento que diz que propriedade não pode ser apenas direito do homem. É direito do homem na mesma medida da sua responsabilidade enquanto direito para a sociedade. Então, o que eu tenho ali é um princípio-chave da Constituição que representa, que marca, que mostra a figura de uma antinomia. E, finalmente, o último grande princípio da nossa Constituição, já que eu tenho depois subprincípios, é o princípio da vida.
A Constituição, ela garante o direito de todos à vida. Por sinal, tem muita gente que apressadamente afirma que o Brasil deveria hoje ter a pena de morte. Deveria ter hoje trabalhos forçados. Deveria ter hoje o que se chama de pena perpétua. Com o perdão da palavra, essas pessoas são imbecis. Por quê? Porque elas não estão compreendendo o espírito da Constituição, ainda que digam que estão trabalhando com a própria Constituição. Eu não posso, e a nossa Constituição foi muito cuidadosa com isso, eu não posso ter uma Constituição que defende a vida usando de um meio que ataca a vida. A ideia do Constituinte é uma ideia aristotélica, é uma ideia de justo meio, e não de meio justo, é um justo meio. Eu não posso ter um justo meio defesa vida através da pena de morte. Tanto que o nosso Constituinte originário, perdão, ele foi muito feliz. Ele disse, a pena de morte no Brasil é proibida, a não ser nas condições de guerra armada e declarada. Claro, aí eu estou em guerra armada e declarada. Aí eu já estou agredindo a vida. E aí, para defender a vida, o país já está ameaçado numa guerra armada e declarada ou numa guerra civil. Então ele criou um espaço em que o justo meio não é também absurdo, porque ali o fim vida já foi abandonado no momento em que há a condição de guerra. Mas tirando a condição de guerra, a vida não pode ser defendida pela morte no Brasil. Porque defender a vida é defender a dignidade humana. Da mesma maneira, trabalhos forçados e pena perpétua. Ora, como é que eu vou impor trabalho forçado para alguém? Trabalho forçado é reduzir alguém a uma condição análoga de escravo. O Brasil já superou formalmente a sua fase de escravidão, ainda que seja um país racista, mas formalmente superou a escravidão. Então, como é que ele vai admitir, por exemplo, trabalhos forçados de preso? Tudo bem, os caras mataram, os caras praticaram latrocínio, os caras cometeram homicídio triplamente qualificado, ok. Mas eles não podem ter a sua dignidade destruída quando estiverem na chancela do Estado, porque a ideia do Estado é que a pena ela é redistributiva, ela se distribui na medida exata da ação litigiosa e ilícita do agente. E, portanto, a função da pena é de socialização, é recuperação de quem estava fora do espaço social. Então, o Estado não pode ter uma pena maior do que a própria ação, porque a reação não pode ser maior que a ação, porque vai quebrar o princípio da proporcionalidade. Então, o que nós temos aqui é que verdadeiramente a vida não pode admitir trabalhos forçados, nem pena perpétua. Ninguém pode passar o resto da vida sob chancela do Estado sem o direito de decidir se quer ou não quer ir ao banheiro numa determinada hora. Porque por toda a vida quebra a ideia daquilo que é a redistribuição da pena a partir da ação da lesão. Porque a lesão ela causa um impacto, ela causa um efeito. Mas eu não posso, para responder a isso, fazer com que o Estado haja na reação mais do que a própria condição da lesão na ação. Então o direito de vida, ele não permite a pena de morte, ele não permite os trabalhos forçados, ele não permite a chamada prisão perpétua. Mas e quanto à progressão de regime? E quanto à possibilidade de se alterar as regras da progressão de regime, abandonando hoje, o que todos sabem já foi abandonado há algum tempo, a exigência de 1/6 de cumprimento de pena. Já há presos que estão sendo enquadrados em 3/5 de cumprimento de pena. Ora, o próprio Código de Processo Penal já está trazendo a mudança na progressão de regime. A progressão de regime não pode se tornar tão mais dura do que a própria condição da pena em si. Porque no Brasil a ideia é que o preso que efetivamente passe a apresentar sintomas de socialização venha a conviver paulatinamente com a sociedade que antes ele entendia poder agredir e que agora ele entende e sabe que não pode mais agredir. Eu não posso pular a progressão de regime, eu não posso sair do fechado para o aberto. Mas fechado, semiaberto e aberto são medidas de uma inteligência emocional na qual eu vou permitindo ao próprio preso
dá mostras do seu crescimento. Ah, mas tem muitos que usam isso para sair da prisão do regime fechado, ir para albergue e voltar a ser criminoso. Bom, mas isso não é culpa só da pessoa, é dele sim. Ele é um canalha, um cretino que está continuando a praticar crimes, mas também é uma culpa do Estado que não gera condições efetivas para que ele possa ser recuperado. Por exemplo, se os senhores pensarem, está bem aqui sentado, me pega bem. Se os senhores pensarem, por exemplo, o Presídio Central em Porto Alegre, o Presídio Central em Porto Alegre recupera quem, na opinião de vocês? Eu tenho nas paredes cocô e xixi escorrendo diariamente. As pessoas não têm mais grades em alguns pavilhões, na maioria dos pavilhões do Presídio Central. São cobertores que separam o corredor das celas. E, portanto, em qualquer briga de quadrilha ou de grupo ao qual eu me associei dentro do presídio, eu posso ser morto ou ser obrigado a matar. Ora, como é que eu vou entender que essas criaturas submetidas a condições físicas que ofendem a sua dignidade enquanto ser humano entenderão a razão do porquê estão cumprindo pena? A pena, o presídio, a prisão, nada mais é do que o inferno na terra. Ora, mandar uma alma boa, caridosa para o inferno é transformá-la em demônio, se não, pelo menos em espírito revoltado. Obrigatoriamente o presídio me dá uma condição de afirmar com certeza que o Estado fracassou na sua parte de recuperação. Ora, se o Estado não tem condições efetivas de recuperar alguém, quem dirá a própria pessoa de se recuperar? Ah, mas isso ele diz porque ele é professor de direito constitucional e ele não teve ninguém que foi estuprado ou morto. Ora, por favor, esse é o tipo de exemplo que não pode ser dado para mim e nem para ninguém. Ninguém em sã consciência que tiver uma filha estuprada vai dizer que, teoricamente, defende o fato do cara só responder ao processo judicial. Eu preciso estar na situação para me posicionar. Mas, por exemplo, eu conheço um grande advogado aqui no Rio Grande do Sul, que os senhores podem pesquisar, chamado Amadeu Weiman, que teve o filho assassinado com 2 tiros de uma espingarda 12, que quando foi perguntado logo depois da morte do filho, ainda sob o impacto da morte do filho, perguntaram se ele tinha vontade, desejo, intenção de realizar uma vingança pessoal, uma vendetta, e ele disse: não, estou sofrendo, mas meu filho só vai ter o seu assassino processado no espaço do direito. Ora, ele é um altruísta, ele é um hipócrita, ele é um covarde, eu não sei, mas ele foi alguém que entendeu que um ser humano que comete um ato tão abominável como esse de matar alguém, ainda que tenha atos mais abomináveis que este, merece o mesmo direito de defesa e recuperação que alguém que furta, por exemplo, galinha para comer. Porque a sociedade ou tem um parâmetro de aplicabilidade desses princípios de forma comum, ou a sociedade está criando espaços nos quais, efetivamente, a sociedade ela é obrigatoriamente desigual. E, em sendo desigual, ela vai ter que assumir o compromisso de que não tem como efetivamente recuperar ninguém e, portanto, coloca todo mundo no paredão. Apenas lembrem, os princípios constitucionais reconhecem a fragilidade da vingança. Hoje eu posso matar o cara que matou alguém. Hoje eu posso condenar à prisão perpétua aquele cara que praticou corrupção com dinheiro público. Mas vai chegar o dia em que eu vou pegar qualquer um, porque eu vou estar tão acostumado a praticar o extremo da pena que eu não vou mais ter grau efetivo de aplicação dessa mesma pena. Em Auschwitz havia um dizer que foi escrito por alguém que escreveu o seguinte dizer: no primeiro momento eles vieram e pegaram os marxistas e eu não disse nada. No segundo momento eles vieram e pegaram os liberais e eu não disse nada. Depois eles vieram e pegaram os homossexuais e eu também não disse nada. Depois vieram e pegaram os sindicalizados e eu não disse nada. E agora vieram me pegar e não tem ninguém mais para dizer nada por mim. Então, esta máxima, ela é importante. Ela é importante porque os princípios constitucionais são princípios para tentar gerar um mínimo de equidade na sociedade humana. Eles conseguem fazer isso? Não, não conseguem fazer isso. Mas efetivamente esse é o objetivo deles e por isso eles precisam ser respeitados. Ainda que o ser humano seja um hipócrita, vingador, baixo, vil,
absolutamente voltado para a guerra de estado de natureza, o ser humano precisa da Constituição para que ela pelo menos lembre que ele pode ser melhor. Se ele vai ser melhor ou não, bom, isso não há prova objetiva nenhuma que vá perguntar para os senhores, porque isso é nada mais nada menos uma pretensão poética ao qual a realidade não tem nenhum interesse em responder. Tá claro?